Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Saiba os motivos que tornam os idosos mais vulneráveis ao coronavírus. Os idosos fazem parte do grupo mais vulnerável ao coronavírus. Diante do avanço da Covid-19 no país, é importante que as pessoas acima dos 60 anos estejam atentas aos cuidados a serem tomados. O Dr. Carlos André Uehara, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, explica os motivos que tornam as pessoas dessa faixa etária mais suscetíveis. Os idosos eles são mais vulneráveis a todo o agravo agudo de saúde. Se a gente for ver essas doenças infecciosas, gripe, pneumonia, os idosos geralmente são os mais acometidos, principalmente porque são as pessoas que têm agravos crônicos, né, de saúde, principalmente hipertensão, diabetes ou sequelas dessa doença. Carlos André acrescenta que os idosos têm uma reserva funcional menor. Uma rotina diária normal, ele consegue viver bem, porque está tudo compensadinho, todos os seus sistemas internos estão compensados. Mas quando vem um quadro novo, uma doença nova aguda que demanda a ativação de reserva, porque o idoso ele tem menos reserva funcional comparando com os mais novos, que pode levar a internação para UTI e até levar a óbito. Para os idosos que moram em casas de permanência prolongada, os antigos asilos, a recomendação é reduzir o número de visitas que recebem. Então, esses idosos, eles estão mais dependentes e muitos têm os seus agravos de saúde que não estão muito bem controlados. Então, se for possível, evitar ao máximo de fazer visitas para esses idosos, para que não fiquem entrando outras pessoas no ambiente da DLPs, levando esses patógenos para dentro das unidades. Os demais cuidados são os mesmos para todas as faixas etárias, como lavar bem as mãos e evitar contatos muito íntimos com outras pessoas, como beijos, abraços e aperto de mão. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Teste de Bolsonaro para detectar coronavírus dá negativo. O presidente Jair Bolsonaro não está com o coronavírus. A informação foi publicada nas redes sociais do presidente no início da tarde desta sexta-feira, dia 13 de março. O exame, que deu resultado negativo, foi realizado no Hospital das Forças Armadas pelo laboratório Sabin, em Brasília. O presidente chegou dos Estados Unidos no início desta semana, onde teve encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Ao voltar da viagem, o secretário de Comunicação Fábio Van Garten, que estava na comitiva, passou mal e testou positivo para o Covid-19 nessa quinta-feira. Da Rede Nacional de Rádio e da Rádio Agência Nacional em Brasília, Ana Pimenta. Transmissões locais de coronavírus fazem transporte público do Rio de Janeiro adotar procedimentos extras. A pandemia de coronavírus e a confirmação dos primeiros casos de transmissão local da doença no Rio têm obrigado os transportes públicos e de massa a reverem procedimentos e adotarem medidas para auxiliar na prevenção dos casos de contaminação. O terminal rodoviário Novo Rio, que recebe cerca de 30 mil passageiros por dia, informou que representantes das empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais que operam no terminal vão fazer uma reunião nesta sexta-feira com o governo do estado para alinhar as medidas. O terminal já reforçou o álcool gel nas entradas, saídas, sanitários e praças de alimentação. Segundo a assessoria de imprensa do terminal, os corrimãos, roletas, portas de sanitários e todos os locais de uso coletivo têm tido a limpeza reforçada com desinfetante bactericida, além de álcool e cloro. Outros meios de transporte também informaram mudanças nos procedimentos. Os passageiros do VLT não vão mais precisar acionar os botões para abertura das portas das composições, procedimento antes necessário em cada estação para embarque e desembarque. Para evitar o contato, as portas já estão sendo liberadas automaticamente. A concessionária VLT Carioca informou também que está reforçando os procedimentos de limpeza nas composições, balaústres e aparelhos de ar-condicionado. Os fiscais
policiais que checam os cartões dos passageiros também estão tendo reforço de álcool gel para limpeza das mãos. A Supervia, concessionária que administra os trens, informou que após a elevação do plano de contingência do governo do estado do Rio para o nível 1, foi instaurado nesta quinta-feira um comitê interno para planejar e implementar o plano de ação da concessionária. A Supervia diz que já está desenvolvendo materiais de comunicação sobre a prevenção da doença e vai contratar equipes especiais para executar trabalhos de desinfecção interna dos trens. O Metrô Rio informou que também reforçou a limpeza nos trens e estações. Já a concessionária responsável pelo transporte aquaviário, a CCR Barcas, disse que os funcionários estão sendo treinados pelo departamento médico da empresa e que também disponibilizou dispensers com álcool gel nas estações. Os passageiros estão sendo alertados sobre as medidas de prevenção por meio do sistema de som. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Governo publica normas para teletrabalho e apresentação de atestados em função de pandemia. Depois de antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas e suspender por 120 dias a realização da prova de vida, o Ministério da Economia publicou nesta sexta-feira uma instrução normativa com recomendações relacionadas ao funcionamento do Serviço Público Federal durante esse período de pandemia do coronavírus. Por exemplo, viagens internacionais de servidores deverão ser reavaliadas criteriosamente enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública. O servidor ou empregado público que viajar para o exterior, seja a trabalho ou a lazer, e apresentar sintomas de coronavírus, poderá fazer o teletrabalho, ou seja, trabalhar de casa por 14 dias a contar a partir da data de retorno ao Brasil. Em caso de afastamento, o atestado deverá ser entregue em até 5 dias. Pode ser por meio eletrônico e, no momento da perícia, deve ser apresentado originalmente. Além disso, eventos e reuniões com grande número de participantes deverão ser reavaliados. A possibilidade de adiamento ou de realização por meio de videoconferência, por exemplo, deverá ser levada em conta. E os órgãos deverão fazer campanhas de conscientização dos riscos e da importância da prevenção contra o coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Polícia Federal deflagra operação para desmantelar organização ligada ao tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul. Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada nesta sexta-feira para tentar desmantelar uma suposta organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas. O grupo seria usado para lavar o dinheiro do tráfico de entorpecentes na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Os investigados, segundo a polícia, trabalham para um traficante que atualmente está preso em uma penitenciária federal. Foram expedidos 3 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de 39 imóveis avaliados em 4 milhões de reais. A operação aponta que pessoas físicas e empresas atuavam como laranjas para ocultar o patrimônio dos traficantes. A Polícia Federal conseguiu chegar ao grupo por meio de apreensões anteriores, quando encontrou planilhas e a contabilidade da atividade ilegal. Com isso, foram identificados 39 imóveis adquiridos com o tráfico de entorpecentes nas cidades de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Santos e Presidente Prudente, em São Paulo. Os investigados podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro, quando as penas somadas podem ultrapassar os 18 anos de prisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Ministério da Saúde realiza videoconferência com os estados para novas orientações sobre o coronavírus à imprensa. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde deu novas orientações para o Covid-19 em transmissão ao vivo pela internet. O Ministério da Saúde realiza videoconferência com os estados para novas orientações sobre coronavírus à imprensa nesta sexta-feira. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, deu novas orientações sobre o Covid-19 em transmissão ao vivo pela internet. A conferência não abriu espaço para perguntas de jornalistas e tratou de orientações técnicas aos gestores locais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Ministério da Saúde convoca profissionais do programa Mais Médicos para trabalhar no combate ao coronavírus. A pasta informa que, de forma emergencial,
os profissionais serão distribuídos em 1.864 municípios de todo o país, além de 19 distritos sanitários especiais indígenas. Começam na próxima segunda-feira, dia 16, as inscrições para os médicos com registros nos Conselhos Regionais de Medicina que queiram trabalhar no combate ao novo coronavírus nas capitais e grandes centros ou nos municípios mais carentes e aldeias indígenas. O Ministério da Saúde está fazendo a convocação através do programa Mais Médicos para 5.800 profissionais. A remuneração será de R$ 12.000 e o contrato terá a duração de 1 ano. A pasta informa que, de forma emergencial, os profissionais vão ser distribuídos em 1.864 municípios de todo o país, além de 19 distritos sanitários especiais indígenas. A convocação extra ocorre porque grandes cidades com maior concentração de pessoas são locais mais propensos à circulação do coronavírus. O edital foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na última quarta-feira e a expectativa é que os médicos já comecem a atuar nos municípios no início de abril. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Vale Notícias. Ministério da Economia vai antecipar 50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo é o de minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus para a população. O Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira, dia 12, a adoção de providência de proteção principalmente aos idosos. A antecipação para abril do pagamento dos 23 bilhões de reais referentes à parcela de 50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, foi uma das medidas anunciadas, como também a suspensão pelo período de 120 dias da realização de prova de vida dos beneficiários do INSS. Essas são as primeiras decisões tomadas pelo Grupo de Monitoramento dos Impactos Econômicos da Pandemia de Covid-19, que se reuniu durante o dia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Ministério da Economia e SEBRAE lançam um programa de mobilização pelo emprego e produtividade. A ação tem o objetivo de levantar os principais gargalos enfrentados pelos empresários e gestores públicos do Estado e de municípios. O Ministério da Economia e o SEBRAE lançam nesta sexta-feira, dia 13, em Vitória, o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. Em sua 9ª etapa, a ação tem o objetivo de levantar os principais gargalos enfrentados pelos empresários e gestores públicos do Estado e de municípios. O evento, que visa identificar os entraves para aplicar medidas em favor da competitividade local, já passou por Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo e Ceará. No lançamento do programa, será apresentado ao setor produtivo do Espírito Santo o aplicativo Mobiliza Brasil, canal em que qualquer cidadão pode sugerir melhorias para o ambiente de negócios em sua localidade. A ferramenta está disponível nas lojas Apple Store e Google Play e permite reunir sugestões e organizar dados que servirão de subsídios para a elaboração de políticas públicas. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. Avanço do coronavírus e incertezas internas interferem em possível queda da economia no Brasil. Enquanto no início do ano os analistas previam um crescimento do PIB de até 3%, os balanços mais recentes estimam que esse salto seja entre 1,5% e 2%. As expectativas sobre o Produto Interno Bruto Brasileiro de 2020 não são animadoras, apesar de as projeções ainda apresentarem um possível crescimento para o indicador este ano. Nas últimas semanas, bancos e consultorias começaram a rebaixar as previsões. Enquanto no início do ano os analistas previam um crescimento do PIB de até 3%, os balanços mais recentes estimam que esse salto seja entre 1,5% e 2%. Caso as previsões se confirmem, este será o 4º ano de crescimento da economia do país por volta de 1%. A combinação de alguns fatores contribui para a espera de um cenário ruim. Em um contexto geral, a economia global está desacelerando com o risco de recessão diante do avanço do coronavírus. Nesta semana, com o tombo do preço do petróleo e a indicação que os estragos do coronavírus devem continuar, a situação piora. Na última segunda-feira, o barril da commodity sofreu uma queda de mais de 20%. Foi o maior recuo desde a Guerra do Golfo, o que afetou os resultados
resultados nas bolsas de valores de todo o mundo. Além disso, internamente, as incertezas sobre a capacidade do governo de avançar com a agenda de reformas junto ao Congresso Nacional deixam investidores receosos. Nesta quarta-feira, por exemplo, o governo sofreu uma derrota depois que parlamentares derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Reportagem Marquesan Araújo. Câmara dos Deputados lança frente parlamentar para agilizar concessão de patentes e combater pirataria. O grupo será presidido pela deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. A Câmara dos Deputados lançou nesta quinta-feira a Frente Parlamentar Mista em defesa da propriedade intelectual e de combate à pirataria. O grupo, sob a presidência da deputada Mariana Carvalho e com mais de 200 membros, busca discutir e dar andamento à tramitação de projetos de lei que podem, por exemplo, agilizar a concessão de patentes. Esse título, conferido pelo Estado àquele que inventou um produto ou um determinado processo, pode demorar mais de 10 anos para ser concedido no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Essa demora na avaliação de Mariana Carvalho impede o desenvolvimento econômico e científico. Esse impacto econômico é o que faz que a gente consiga fazer com que mostre a importância dessa celeridade e principalmente de uma visão diferenciada. E o INPI, esse ano completando 50 anos, sabe da sua responsabilidade, mostra essa vontade principalmente de fazer com que as coisas andem. O presidente do INPI, Cláudio Vilar Furtado, disse que a meta do órgão é diminuir nos próximos 2 anos em 80% o número de processos que esperam uma resolução e reduzir o tempo gasto para no máximo 2 anos. Para patentes consideradas prioritárias, a expectativa é que o processo leve 1 ano. O objetivo é emitir 45 mil decisões técnicas sobre patentes em 2020, o dobro do ano passado. Para tanto, Furtado classifica como essencial o apoio do Legislativo para diminuir exigências burocráticas. O comércio mundial hoje, ele repousa sobre aquilo que se chama registro da propriedade intelectual. É isso que está por trás da guerra entre Estados Unidos e Índia por 300 bilhões de dólares de comércio mundial. Os países que se atrasarem em resolver a questão da propriedade intelectual são países que estarão fadados ao atraso. Um dos compromissos assumidos pelos integrantes da frente é o de aprovar ainda este ano o PL 3.406 de 2015, que confere autonomia administrativa ao INPI. A proposta, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, vincula a aplicação das receitas do órgão geradas pelo exame de patentes e registro de marcas. Isso significa que os recursos apenas poderão ser aplicados para fins específicos, o que impede um eventual bloqueio do orçamento por parte do governo. Outro campo de atuação do grupo é no combate à pirataria. Uma das prioridades, segundo a deputada Mariana Carvalho, é o PL 333 de 1999, em discussão no Congresso Nacional há mais de 20 anos, que tem como ponto central o aumento da pena de 2 para 4 anos a quem comete crime de pirataria. Atualmente, é prevista prisão de 3 meses a 1 ano de detenção. Pela legislação atual, os crimes de falsificação também remetem a penas alternativas, como o pagamento de cestas básicas. Reportagem Daniel Marques. Vale Notícias. Boi gordo continuou em alta nesta sexta-feira. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não teve variação. A cotação da arroba do boi gordo começou a sexta-feira com alta de 0,54% no preço e o produto é negociado a R$ 204,35 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 189. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 200. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,91. Já o preço do frango resfriado teve variação positiva de 0,41% e a mercadoria é comercializada a R$ 4,92. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não teve variação e o produto é negociado a R$ 8,68. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,89. No Paraná,
O produto é comercializado à vista a R$ 5,49. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. Grenal termina sem gols e com confusão pela Libertadores. Pela Copa do Brasil, o Vasco perde para o Goiás, em São Januário. No primeiro Grenal da fase de grupos da Libertadores, nenhum gol e muita confusão. Na Arena do Grêmio, o pau cantou no final do jogo e uma briga generalizada foi instaurada no campo de jogo entre jogadores de Grêmio e Inter. Placar final 0-0 no campo, 4-4 em expulsões. O assunto agora é Copa do Brasil. Nos jogos de ida da terceira fase da competição, o Vasco em casa tropeçou diante do Goiás e perdeu por 1-0. Embaixo de muita chuva no Castelão, o Ceará venceu Vitória por 1-0. Pela Copa do Nordeste, no Mundão do Arruda, o Santa Cruz venceu o Botafogo da Paraíba por 3-0. O Botafogo continua na liderança do Grupo A da Lampions, mas pode perder a ponta do grupo com os jogos do final de semana. O Santinha subiu para a terceira colocação do Grupo B e também aguarda os jogos de sábado e domingo. Nesta sexta-feira, pelo Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino enfrenta o Água Santa, às 9h30 da noite em Bragança Paulista. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Conmebol suspende jogos da Libertadores da próxima semana. A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, anunciou na quinta-feira que os jogos da Copa Libertadores da América, programados para a próxima semana, estão suspensos. Segundo anunciou a entidade em comunicado, as partidas datadas para ocorrer entre 15 e 21 de março não serão realizadas nestas datas. A medida é uma forma de prevenção ao avanço do novo coronavírus ou Covid-19. A entidade também prometeu divulgar, nas próximas semanas, os ajustes no calendário de jogos da Conmebol Libertadores. A Liga dos Campeões da Europa teve, nesta semana, 2 jogos adiados, além da restrição de ingresso de público em outras partidas. A Liga Europa passa por situação similar, o que também se repete em competições nacionais na Europa. A França, por exemplo, adotou medida parecida, mas com maior extensão, até 15 de abril. Portugal também vetou a presença de torcida em jogos dos torneios domésticos. Na Itália, os jogos estão suspensos até 3 de abril. Na Espanha, os compromissos dos campeonatos locais estão suspensos pelas próximas 2 semanas. O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, destacou a solidariedade dos membros do futebol daquele país nesta medida que visa a prevenção contra o Covid-19. Há que estar satisfeito porque o futebol profissional se suma. Hoje devemos estar satisfeitos porque o futebol profissional se soma ao caminho da Federação Espanhola de Futebol. Um caminho que prima pela saúde das pessoas e a integridade da competição sobre qualquer outra questão. É um caminho que, por responsabilidade, temos que dar a uma imagem, que dentro do momento difícil é muito bom que estejamos todos juntos. Todo o futebol espanhol está sendo solidário e ajudando. Todo o futebol espanhol está sendo solidário, está sumando. As partidas que marcariam o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol Masculino a ser realizada no Catar em 2022 também foram adiadas pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Elas estavam marcadas para ser disputadas entre 23 e 31 de março. O novo coronavírus também tem afetado de outras modalidades esportivas, como as de natação, já que a Federação Nacional da categoria cancelou a realização do pré-olímpico de polo aquático na Holanda na próxima semana. A ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, também suspendeu todas as competições até o final de abril. A Federação Internacional de Basquete fez o mesmo. A agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Pandemia de coronavírus suspende competições esportivas pelo mundo. 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas e temporada regular da NBA, por exemplo, foram adiadas para evitar contágio de atletas e torcedores.
A propagação do novo coronavírus tem afetado também o esporte pelo mundo. Eventos sem público, jogos cancelados e atletas contaminados já são realidade na maioria de estádios, ginásios e quadras. Na América do Sul, a Conmebol, após consultar a FIFA, confirmou o adiamento das 2 primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa de 2022, que seriam disputadas no fim de março. Com isso, as partidas do Brasil contra a Bolívia e Peru ainda não têm data definida para ocorrer. No comunicado, a justificativa para suspender as partidas é a preocupação com jogadores sul-americanos que atuam na Europa e que poderiam propagar o vírus. No Paraguai, os jogos da Libertadores e da Sul-Americana serão realizados sem a presença de público. Na última quarta-feira, pela Libertadores, o Olímpia recebeu Defensa e Justiça com portões fechados aos torcedores. A Conmebol avisou as federações dos países filiados, incluindo a CBF, que a presença de público vai depender das ações e determinações das autoridades de saúde de cada país. Nesta semana, a NBA, principal liga de basquete do mundo, anunciou a suspensão da temporada em virtude do Covid-19. O anúncio foi feito após um atleta do Utah Jazz testar positivo para o coronavírus. Nas quadras, o tênis é outro esporte que vai paralisar as atividades para preservar a saúde de atletas e torcedores. Nesta quinta-feira, a Associação dos Tenistas Profissionais emitiu nota informando a suspensão dos Jogos do Circuito Mundial pelas próximas 6 semanas, em sequência à declaração da Organização Mundial da Saúde de que o Covid-19 constitui uma pandemia global. Além disso, a entidade explicou que o adiamento se deve também à restrição de viagens de 30 dias anunciada pelos Estados Unidos para estrangeiros de 26 países europeus. Na Fórmula 1, a McLaren anunciou a saída do GP da Austrália, marcado para este fim de semana, após um de seus funcionários testar positivo para o coronavírus. A decisão da FIA de manter a prova foi alvo de críticas das equipes e pilotos. Nos gramados espanhóis, a organização do Campeonato Nacional anunciou a suspensão das próximas 2 rodadas por conta do novo coronavírus. A medida também foi adotada na Itália, China e Japão. Na França, Portugal e Alemanha, a decisão inicial é a realização de jogos sem torcida. As partidas da Liga dos Campeões da Europa entre Manchester City, Real Madrid e Juventus e Lyon, que ocorreriam no próximo meio de semana, foram adiadas. Os jogadores do time espanhol se isolarão por 15 dias, porque um atleta do time de basquete do Real está infectado com coronavírus. No caso da Juve, a suspensão do jogo está relacionada à confirmação de coronavírus no próprio elenco. O zagueiro Rugani testou positivo e o clube italiano informou que o jogador não apresenta sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas em tal estado podem transmitir a doença, mas o potencial de contágio é baixo. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Este foi o Vale Notícias desta sexta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Reportagem local Marinaldo Santana. Fonte de conteúdo Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia, visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online. Ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.